Fala aí, pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre volume de sólidos de revolução. Nessa videoaula a gente vai tratar de uma aplicação muito interessante aí das integrais, que é o cálculo de volumes. E aí eu tenho que recordar o que seria um sólido de revolução. Se você lembra bem, quando você tem uma região R lá no plano XY, você pega essa região e você rotaciona ela ao redor de um eixo. Se você rotacionar essa região ao redor de um eixo, você vai perceber que se você olhando, você vai obter um sólido de revolução. É muito comum esse tipo de abordagem até no ensino médio, quando o cara está falando lá de cone, de esfera. Por exemplo, o cone ele pega um triângulo e rotaciona o triângulo ao redor de um dos seus catetos. O eixo seria um cateto daquele. E você pega e quando você gira rapidamente você vê um cone. Então a gente pega essa ideia e estende para cá. Só que aí a gente vai trabalhar com uma região qualquer. Só que quando a gente estuda essa parte de sólido de revolução, usando integrais, a gente tem dois métodos aí para a gente poder calcular volumes utilizando a integral. O primeiro método que eu quero falar com vocês é esse método aqui conhecido como método dos discos. Alguns chamam também de método das arruelas. Qual é o procedimento nesse método? Eu vou considerar uma região simples dessa aqui, bem simples, com uma f de x aqui positiva, definida no intervalo AB, e aí eu pego essa região aqui correspondente. A ideia é a seguinte, que os matemáticos tiveram lá. Eles pegam esse intervalo AB e vão particionar o intervalo AB em vários segmentozinhos. E sobre esses segmentos, eles vão construir retângulos. Eu destaquei um desses retângulos aqui, indiquei por vermelho aqui, por essa cor vermelha. Então, estou pegando esse retângulo vermelho aqui, certo? E vou fazer o seguinte, pegar essa região e girar ela rapidamente, só que em torno do eixo X. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou obter um sólido desse tipo aqui. Concorda comigo? O desenho não está lá essas coisas não, mas acho que dá para entender a ideia. Você vai pegar essa região, girou aqui, você obtém um sólido daquele formato lá. O que vai acontecer? Com esse retângulozinho aqui, você vai, quando você girar ele rapidamente aqui, ele vai te dar um disco dessa forma aqui, tipo uma moeda, certo? E aí, qual é a ideia que os camaradas tiveram, Eles falaram assim, eu vou calcular o volume dessa moedinha, considerando, esse retângulozinho aqui, só que aí, você calcula o volume dessa moedinha, você pega esse intervalo todo e considera vários retângulozinhos aí dentro dessa região, Quando você girar isso, tudo rapidamente, você obtém aqui o seu sólido de revolução. E a ideia era somar esse monte de volumezinho aí que você tem. Quando você somar todos esses volumes, você vai obter o volume do seu sólido aqui, A grosso modo seria isso, Na verdade aqui eu teria que escrever uma soma de Riemann, Isso aí já é mais uma coisa do curso de análise, de repente, O curso de análise matemática. Aí você pega lá esses monte de retângulo, você faz a soma de Riemann, calcula o limite dessa soma, o limite dessa soma vai tender lá para o volume. Então aqui, por isso que eu botei aqui, pode-se demonstrar que o volume de uma situação desse tipo aí seria dado por essa fórmula aqui. Π vezes a integral de A até B de R de x quadrado dx. Eu botei aqui esse R de x quadrado porque esse R coincide com o raio, seria o raio do meu disco, que é justamente a minha f de x. Alguns autores de livros, eles ao invés de escrever R de x, eles escrevem f de x aqui. Dá no mesmo, se você pensar que essa f de x é o raio. Mas eu acho que com essa notação aqui fica mais bonito e fica mais claro assim pra gente saber como que... Até lembrar a fórmula. Você lembra que essa fórmula aqui parece a fórmula lá da área do círculo, πr ao quadrado. Só que tem uma integral ali no meio. E essa ideia do πr ao quadrado aqui é justamente por causa desses disquinhos aí que eu vou obtendo quando eu rotaciono a minha região ao redor, aqui em torno da reta 0x. Certo? Então eu obtenho um sólido dessa forma que eu posso calcular usando essa integral aqui. Beleza? Esse daqui é um dos casos. Na verdade, se não me engano, teriam mais uns 7 casos ou 8, não sei, para integração em relação a x. Certo?
Então, posteriormente eu vou trabalhar com vocês outros exercícios aí que envolvam mais casos assim, tá? Só que veja bem, nesse caso aqui, se você entender bem esse caso, você já consegue desenrolar várias coisas lá. Eu, particularmente, eu lembro só desse aqui. Eu não fico memorizando todos os casos, porque às vezes também é complicado você memorizar um monte de fórmulas, tá? Eu me prendo mais a essa fórmula aqui, eu aplico essa fórmula quando eu preciso, tá? Aplicando essa fórmula aqui, eu pego e consigo estender a ideia dela para outros casos, tá bom? O outro método que a gente também conhece, né, que para poder calcular volume de sólido de revolução, é o método conhecido como método das cascas cilíndricas, tá? Nesse método aqui, o que acontece? Eu vou rotacionar a minha região, que é do mesmo tipo que aquela lá, tá? Com uma F maior que zero. Eu pego a minha região, né? E rotaciono ela ao redor agora do eixo Y. Quando eu rotacionar, eu vou obter um sólido dessa forma aqui, tá? Mais ou menos com esse formato. Eu tentei dar um destaque aqui para esse retângulozinho vermelho, porque se você considerar esse retângulozinho vermelho, né, e girando ele rapidamente aqui ao redor do eixo Y, você vai perceber que a figura que vai se formar aqui, se você olhar aqui de cima, é um cilindro, um cilindrinho, tá? E aí a ideia também é parecida com a de cima. Eu vou pegar esses vários cilindros que eu vou obter, pegando essa região, dividindo ela, né, em vários retângulozinhos aqui. Vou pegar todos esses cilindros, vou fazer a soma dele, vou escrever a soma de Riemann dele, vou mandar lá calcular o limite, que vai ser justamente a integral também. Aí eu posso demonstrar essa formulazinha aqui, que vai ser, o volume vai ser dado por 2π da integral de A até B, de R barra de x vezes H. Esse R barra de x a gente diz que é o raio médio lá, tá? É a distância, né, do eixo de rotação até o meu retângulozinho lá de referência, tá? E esse H é a minha função altura, que é a altura da casca, que coincide com a f de x, nesse caso aqui, beleza? Então eu tenho essas duas situações aí, tá? Uma com a região rotacionada ao redor do eixo Y, tá? E aí eu tenho o método das cascas, e tenho outra com a região rotacionada ao redor do eixo X. E aí eu tenho o método dos discos, tá bom? Uma dica aqui para você diferenciar os dois métodos é a seguinte, tá? No método dos discos, né, sempre o raio aqui, né, o meu retângulo, ele vai ser sempre perpendicular ao eixo de rotação, tá vendo? Então aqui, ó, o retângulo perpendicular ao eixo X, que é o eixo de rotação. No caso do método das cascas, tá? O meu retângulo de referência aqui, ele vai ser paralelo ao eixo de rotação, ó, tá? Então aqui você tem essa situação. Se você gravar essas duas coisas aí, você consegue desenrolar muitos problemas disso, tá? Então assim, esses dois conceitos, eles são básicos assim para você entender e até estender esses conceitos para outros casos, tá? Aqui eu apresentei para vocês só na variável x. Eu posso também pensar essa mesma ideia para a variável y, não tem problema. Tá? Então, mais à frente um pouquinho, eu vou gravar outros vídeos aí envolvendo a variável y, aí para a gente poder praticar, beleza? Nesse daqui eu vou me limitar apenas a esses dois tipos e eu vou fazer o exercício 1 para a gente poder praticar um pouquinho isso daí, beleza? Então vamos ao exercício 1. Então, nesse exercício 1, ele pede para a gente considerar uma região R, né, como na figura aqui, e pede para a gente calcular o volume do sólido de revolução obtido, né, pela rotação de R em torno do eixo OX, e a mesma coisa ele pede, né, mas só que agora em torno do eixo OY. Tá certo? Você nota que nesse exercício ele não diz pra gente qual o método que a gente tem que utilizar. Tá? Você, com a sua experiência aí, com os exercícios que você já praticou, você pega e determina esses métodos, ok? Nota que essa questão aparentemente, né, uma questão inocente, ela já foi uma questão de prova. Tá? Ela caiu numa P2 aí do curso de matemática, né, do CEDERJ, de cálculo 2. Tá? Então, como que eu vou poder calcular esses dois volumes aí que ele me pediu? No item A, tá, eu vou destacar aqui a região, tá? Você tem esse desenho aqui, né? E aí, você tem a região aqui. Só para a gente perceber qual método que a gente vai utilizar para resolver o item A. O eixo de revolução do item A é o eixo X, então você está girando a sua figura em torno do eixo OX. Tá?
Desenha sempre o eixo de revolução, ó. Ou melhor, desculpa, o retângulozinho aqui, para você ver qual método que você vai utilizar. Né? Então, você desenhando esse retângulo aqui, você percebe o seguinte, você percebe que ele está perpendicular ao eixo de revolução. Eu falei para vocês, né, anteriormente que se tiver perpendicular ao eixo de revolução, você usa o método dos discos, beleza? Então a gente vai usar o método dos discos. Nesse caso aqui, quem é a minha R de x? Né? O meu raio, o raio do meu disco vai ser quem? Vai ser a exponencial de menos x, porque y, a minha f de x, é a exponencial de menos x. Beleza? Então, identificado isso, eu vou escrever aqui, ó, pelo método dos discos, temos. Quem vai ser o volume? Volume é a integral de A até B, π, né, que multiplica a integral de A até B, de R de x ao quadrado dx, tá? Você só cuidado para não esquecer esse π aqui, tá? Porque tem muita gente que esquece isso na hora de fazer a conta lá. Então, ó, o volume vai ser dado por quem? Π vezes a integral. Quem é meu A e meu B? Aqui, a minha região está limitada aqui pelas retas x igual a 0 x igual a 0 e x igual a 1. Então, aqui ela vai variar de 0 até 1. A minha R de x é exponencial de menos x ao quadrado dx. Isso, por sua vez, vai ser π, que multiplica a integral de 0 até 1 da exponencial de menos 2x dx. Então, multiplico 2 por menos x e vou obter isso daqui. E aí eu vou ter que calcular essa integralzinha aqui. Tá? Essa integralzinha aí é bem tranquila de você fazer, né? Porque ela é uma integral quase imediata. Tá? Na verdade, ali para ser mais rigoroso, eu teria que usar uma substituição simples, né? Mas eu lembro disso aqui, ó. Então, sempre grava isso aqui, porque isso aqui, cara, aparece direto em muitas provas aí. A integral da exponencial de αx dx. Quem é o resultado dessa integral aí? Isso vai ser e elevado a αx sobre alfa, tá? Mais c, beleza? Então, eu vou utilizar essa formulazinha aqui para calcular essa integral. Então, volume vai ser igual a quem? π vezes a integral de 0 a 1. E aí eu já vou tirar aqui o limite, o símbolo da integral, né? E vou escrever quem? E elevado a menos 2x sobre menos 2. Isso variando de 0 a 1. Ok? Por que eu posso fazer essa conta? Eu posso escrever, né? Dessa forma aí, né? Eu estou aplicando aqui essa formulazinha. Você nota aqui que o meu alfa seria quem? Menos 2 nesse caso, tá? Então daí agora é só ficar tranquilo, né? Eu posso puxar, ó, esse menos 2 aqui para fora se eu quiser, tá? Para facilitar. Então ficaria assim, ó, menos π sobre 2 e aqui exponencial de menos 2x de 0 até 1, tá? Então você vai perceber aí que vai ser bem tranquilo agora efetuar o cálculo dessa integral, né? Porque é só aplicar o TFC lá na sua segunda forma. Então você vai obter aqui, ó, exponencial de quanto? Aplica x igual a 1, eu vou obter menos 2. Menos a exponencial de quanto? De 0, tá? Isso aqui, por sua vez, vai ser menos π sobre 2, que multiplica quem? Exponencial de menos 2, né? Menos exponencial de 0, que é 1. Tá? E aí, só para ficar um negócio mais bem feito aqui, eu posso escrever assim. Aqui, eu posso passar esse menos lá para dentro. Eu vou ficar com π sobre 2, tá? Menos 1 vezes exponencial de menos 2, menos 1 vezes menos 1. Vai dar 1 menos a exponencial de menos 2, tá? Unidades de volume. Esse daí é o resultado, tá? Do meu volume. Tá certo? Daria até para dar uma melhorada nisso aqui, né? Se eu quisesse
usar, né, exponencial de menos 2 igual a 1 sobre e ao quadrado, aí eu poderia pegar e ajeitar um pouco isso aqui, mas numa prova aí já está ótimo se você chegou nesse resultado aí. Beleza, então fechamos aí o item A. O item B, né, era a mesma situação, só que eu queria que rotacionasse a região em torno agora de OY, né? Então você tem a mesma região, que é um negócio desse tipo aqui, né? Só que agora o meu sólido de revolução ele vai ser obtido quando eu pegar essa região e rotacionar ela em torno de OY. Tá? Então você tá, esse aqui é o seu eixo de revolução. Vou traçar o retângulo aqui, ó, tá? Como eu estou escrevendo aí na variável x, tem esse retângulozinho aqui, né? Você lembra que aqui você tinha 0 e 1, beleza? E você nota agora que o retângulo, né, ele é paralelo ao eixo de revolução. Se ele é paralelo ao eixo de revolução, isso indica para mim que o método que eu tenho que utilizar é o método das cascas cilíndricas. Tá? Então daqui, como eu tenho cascas, eu tenho aqui o R barra de x, que é o meu raio médio, que no caso aqui vai ser x, tá? Porque aqui eu tenho x variando entre 0 e 1, beleza? Eu tenho aqui ainda a minha h de x, que é a minha função altura, que vai ser quem? A exponencial de menos x, tá certo? E com isso é só aplicar a fórmula diretamente, né? Então, ó, pelo método das cascas, temos... O que eu tenho pelo método das cascas? Volume igual a 2π da integral, né, de 0 de A até B do produto do raio médio pela altura dx. Tá? Só estou escrevendo a fórmula para a gente poder fixar. Então, meu volume vai ser dado por 2π da integral de 0 até 1. Quem é o R barra é x. Quem é a minha função altura? Exponencial de menos x dx. Tá? Então, eu tenho que calcular essa integralzinha aqui. Beleza? Essa integral aí já é uma integral que exige um pouco mais de cuidado na hora de você calcular. Tá? Você lembra, né, quando você provavelmente fez a prova aí anterior, de repente, como isso aqui já era uma P2, né, de repente você já fez a primeira prova, e na primeira prova caía lá métodos de integração, técnicas de integração. Uma delas era a integração por partes. Né? Você tinha por substituição simples, você tem substituição trigonométrica, você tem frações parciais. Né? Então você teria que olhar isso aqui e tentar ver qual método que você vai usar. Tá certo? Aqui ele não diz para você qual o método de integração. Só que a experiência aqui, se você olhar, eu tentaria a princípio uma substituição simples, que não funciona, porque quem eu ia chamar de u aí e derivar para aparecer o du? Né? Se eu chamar de u a exponencial de menos x quando eu derivar vai dar menos a exponencial de menos x. Tipo, aí não adianta nada, se eu chamar isso aqui de u, não aparece x dx para eu poder substituir, né? Se eu chamar o x de u, fico com a mesma coisa. Não resolve nada também. Tá? Então eu não tenho aí quem chamar de u. Mas isso daqui, quando você tem um produto, tá, de um polinômio, aqui, né, no caso x, é o polinômio x por uma exponencial. Isso aqui é um indicativo de que pode ser, né, como o método a ser empregado é o método da integração por partes. Tá certo? Então eu vou usar essa técnica de integração, que é a integração por partes aqui, e ver se funciona. Se não funcionar, eu tenho que tentar outra coisa. Tá? O pior é se você chegar lá na hora da prova e você não lembrar de nenhum. Aí, sinto muito, para aqui e deixa. Tá? Porque não é, o que você vai fazer? Se você não lembra de nenhum método para integrar, melhor deixar aqui do que escrever um monte de bobagem para lá e ele te tirar até ponto pelas besteiras que você escreveu de repente. Então, enfim, é melhor, né, fazer isso. Bom, mas aí eu tentaria a integração por partes. Então, ó, primeiro, antes de continuar aqui, eu vou ter que calcular a integral de x vezes a exponencial de menos x dx. Tá? Isso daqui é um método que eu vou empregar para calcular isso, a integração por partes. Tá? Então, ó, integrando
por partes, temos. Quem é U? Você lembra que na integração por partes você tem que chamar alguém de U e alguém de dv, tá? Então U vai ser, eu posso chamar lá o UX, tá? Então eu tenho aqui du igual a dx, tá? E o dv eu chamo o que sobra, então eu vou chamar de dv exponencial de menos x dx. Como que vai ser isso aqui? V vai ser igual a integral da exponencial de menos x dx. Isso daqui a gente já viu, né, usando aquela formulazinha aqui. Vou escrever ela novamente. Ó. Nota que eu estou usando ela novamente. Tenho isso, mais C. Aqui vai ficar exponencial. Isso aqui não é um 2 não, tá? É um alfa, hein? Alfa. Então, aplicando lá para alfa igual a menos 1, eu vou obter menos exponencial de menos x sobre menos 1, tá? Que na verdade é menos a exponencial de menos x. Essa daí é o resultado, esse aqui vai ser o meu V, tá certo? E agora que eu já sei quem é V, já sei quem é U, eu vou usar a fórmula da integração por partes, né? Que você deve lembrar, mas se você não lembrar, vai recordar comigo aqui agora, né? O que eu tenho aqui? Integral de x vezes a exponencial de menos x dx, isso é uv menos a integral de v du, tá? Então, u vezes v, ó, uv. Então, vai ficar x vezes a exponencial de menos x, tá? Estou botando uv, menos a integral de v, que é isso, menos a exponencial de menos x, du, que é dx. Então, tenho isso. Então, aqui no final, eu vou ficar com x, que multiplica a exponencial de menos x, menos e menos, vai dar mais a integral de exponencial de menos x dx, tá claro? Resolvendo isso daqui, né, porque o resultado disso aqui eu já até tenho, que eu fiz aqui em cima, eu vou ficar com o quê? X que multiplica a exponencial de menos x, o resultado disso é menos a exponencial de menos x, que está aqui, mais c, ok? Então, com isso aí, eu estou em condições agora de calcular o meu volume, tá certo? Então, vou apagar aqui e escrever o volume, que eu consegui lá uma primitiva, né, para essa função que está aqui, né? A primitiva é essa daqui. Então, assim, o que eu vou obter? V vai ser igual a 2π, né, da integral disso aqui, que eu já sei quem é, que é isso, x vezes a exponencial de menos x menos a exponencial de menos x de 0 a 1, ok? 2π, beleza. Sempre atento para não esquecer esse 2π aqui, tá? Então não esquece esse troço não, senão na hora lá vai dar ruim. Com isso, V vai ser igual a 2π, né? Vou fazer x igual a 1. Eu vou obter, ó, 1 vezes a exponencial de menos 1 menos a exponencial de menos 1, tá? Menos, faz x igual a 0. 0 vezes a exponencial de menos 0 menos a exponencial de menos 0, tá? Tenho isso. Então, o volume vai ser igual a 2π de quem? 1 vezes a exponencial de menos 1 vai dar exponencial de menos 1. Menos, aqui tinha um menos, né? Aqui na frente. Né? Menos x, uv menos a integral uv, que era menos isso. Então, aqui eu acho que na hora que eu dar uma corrigida nisso lá, tá? Eu esqueci de botar esse sinalzinho de menos aqui. Então, na verdade, essa integral aqui de x vezes a exponencial de menos x dx, isso é menos x vezes e menos x menos a exponencial de menos x mais c. Eu esqueci esse menoszinho aqui, tá? Então, aqui, ó, vai ficar menos a exponencial de menos 1 menos a exponencial de menos 1 aqui, tá? E aqui vai ficar menos
isso aqui vai dar zero, né? Isso aqui vai dar exponencial de menos zero, vai ser exponencial de zero, então vai ficar menos 1 aqui. Então o volume vai ser 2π, que multiplica quem? Menos e menos aqui vai ficar menos 2 vezes a exponencial de menos 1 mais 1, tá? E aqui, se você der uma melhorada nisso, eu posso escrever 2π que multiplica quem? 1 menos 2 vezes a exponencial de menos 1, tá certo? Então a resposta para o nosso problema, né? Nosso volume aí, é isso daqui, tá certo? Se quiser dar uma melhorada aqui, escrever exponencial de menos 1 é 1 sobre e, e aí manipular, até pode fazer, né? Mas se já parou aí, já está de bom tamanho aí, tá tranquilo, fácil, né? E ganhou a questão, beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? E fica atento aí, porque eu vou botar mais vídeos aí sobre esse assunto, porque esse assunto aí é bem extenso, tá bom? Um abração, tudo de bom para vocês. Valeu!